Mateus 27, de 57 a 61. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos instruídos diretamente pelo Senhor, pela instrução e iluminação do Teu Santo Espírito, que clareia a nossa mente confusa, para que, desfeita toda a confusão e toda a limitação, sejamos orientados pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque é o Senhor quem nos dá a orientação que precisamos para esta vida, é o Senhor quem nos guia pelos caminhos de justiça, pelos pastos verdejantes da Tua Palavra. E é nessa confiança que nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude na nossa limitação a entendermos o Teu ensino para a nossa vida nesta manhã, Pai. Nós te pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a morte mais importante da humanidade não foi a morte de algum ditador que morrendo trouxe alívio ao povo e nem de alguma personalidade que tenha sido muito importante. A morte mais importante da história é a morte de Jesus Cristo, não temos dúvida alguma, porque na morte de Cristo milhões de pecados foram pagos. Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi entregue com sacrifício, foi entregue por sacrifício. O sangue santo de Cristo, sem pecado, escorreu naquela cruz, pagando os nossos pecados. Não há dúvida de que é a morte mais significativa. Sem a morte de Cristo, nós não teríamos qualquer chance de salvação. Sem a morte de Cristo, nós estaríamos longe, muito longe de Deus, não teríamos qualquer acesso a Deus. Não há dúvida de que a Bíblia inteira aponta para este grande evento. As profecias apontam para a morte de Cristo. Depois da sua morte, os efeitos e os resultados são aplicados ao seu povo. E o texto que nós demos ainda é parte da narrativa, da descrição da morte do nosso Senhor. Mas algumas histórias paralelas à morte de Cristo, que é a grande mensagem, que é o grande tema, elas nos trazem também algumas lições muito preciosas. É o caso do que aconteceu aqui com José de Arimateia. Nós temos duas lições muito importantes, olhando para a pequena atuação de José de Arimateia. Nós vemos aqui dois instrumentos que podem ser redimidos para glorificarmos a Deus. Dois instrumentos que geralmente são usados para o mal, mas que no caso de José de Arimateia, ele usou para glorificar a Deus. Instrumentos com os quais nós lidamos com frequência. E eu repito, que constantemente são usados para fazer o mal, com fins egoísticos, mas podem ser redimidos, podem ser usados para glorificar a Deus. O primeiro instrumento, então, do qual estou falando, é a influência. A influência. O texto começa dizendo: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Cristo morreu na hora nona, que é 3 da tarde. Por que hora nona?
porque o judeu começava a contagem às 6 horas da manhã. Então 6 mais 6 dá 12, mais 3 dá 15, né? E aí você tem 9 horas, hora nona, 3 horas da tarde. Foi quando Cristo morreu. O texto fala que ao cair da tarde, este homem rico foi atrás do corpo de Jesus. Então, em algum intervalo aí, entre as 3 e as 6 horas, José de Arimateia entra em cena. E quem foi este homem, José de Arimateia? Mateus diz no nosso texto que ele era rico, natural de Arimateia, que era uma cidade a 30 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. O texto fala também que ele era discípulo de Jesus. Veja que interessante. Ele era um homem rico, membro do Sinédrio, nós vamos ver, mas era discípulo de Jesus. O texto paralelo, que é Mateus capítulo 15, no versículo 43, diz que ele era um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Sinédrio, você se lembra? Era aquele tribunal dos judeus, que era um tribunal ímpio, era um tribunal que mais adiante, na verdade, que antes do que aconteceu aqui, julgou a Cristo, inclusive esbofeteando o rosto, pagando testemunhas falsas para que falassem mentiras sobre Jesus. Era um tribunal judaico ímpio. Mas eis que um dos membros deste tribunal havia se convertido e era discípulo de Jesus, José de Arimateia. Lucas, no texto paralelo, capítulo 23, verso 50, ele acrescenta que José de Arimateia era um homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. José de Arimateia, na questão da condenação de Jesus, é claro, foi voto vencido. Ele não concordou com o que aconteceu, é óbvio, com Jesus Cristo. Siga o texto, verso 58. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Então note, sendo rico e sendo um membro ilustre do Sinédrio, ele tinha posição social, ele tinha influência e ele tinha acesso direto a Pilatos. Poucos tinham acesso direto a Pilatos. José de Arimateia tinha. Por isso que Pilatos não apenas o ouviu, como o atendeu. Veja a influência de José de Arimateia nesse texto. Observe que ele usou o seu prestígio, a sua influência para uma causa justa, para glorificar a Deus. Se ninguém tivesse reclamado o corpo de Jesus, ele seria jogado numa vala comum, como os prisioneiros e os mortos de guerra eram jogados. Mas José de Arimateia, usando a sua influência, foi pedir o corpo e fazendo isso, sem que ele soubesse, cumpriu-se a profecia de Isaías 53, 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja como essa profecia é detalhada. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele seria lançado numa vala comum, mas com o rico esteve na sua morte. E eu fico imaginando os leitores de Isaías do tempo, os leitores anteriores à morte de Cristo, tentando solucionar essas palavras. Como assim? Ele esteve com o rico na sua morte. Será que ele vai ser enterrado junto com o rico? O que está acontecendo aqui? Mas eis que quando a profecia se cumpre, nós entendemos o que aconteceu. Foi um rico que providenciou na morte de Cristo um local para que ele não fosse enterrado junto com os perversos. Veja que impressionante profecia e o seu cumprimento. José de Arimateia então usa a sua influência e a profecia se cumpre. Irmãos, a nossa influência pode ser usada para o bem ou para o mal. José do Egito usou a sua influência diante de Faraó e os rumos do mundo foram mudados na sua época.
Daniel, na Babilônia, usou a sua influência e alguns imperadores ouviram os conselhos e a sabedoria de Daniel. Esther usou a sua influência, a influência que tinha com o rei Assuero, e o povo de Deus foi preservado. A menina que trabalhava na casa de Naamã usou de sua influência e Naamã obteve a cura, esteve diante de Eliseu. E com influência, meus irmãos, eu não estou me referindo a pessoas ricas, pessoas de poder na sociedade, não. A menina que trabalhava na casa de Naamã exerceu a sua influência, e isso foi usado para a glória de Deus. Nós temos influência em determinados círculos, não precisamos ter riquezas, nada disso. Deus nos dá círculos de influência. Por exemplo, irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos têm influência sobre irmãos mais novos. Nós temos irmãos mais velhos aqui, não temos? Adolescentes, jovens, crianças, que podem usar a influência para ensinar coisas boas e caminhos corretos aos irmãos mais novos. Filhos têm influência sobre pais. Nós temos aqui na igreja pais e mães que foram trazidos na igreja e se firmaram na igreja por causa da influência dos filhos. E ainda hoje, alguns filhos e algumas filhas têm grande influência sobre os seus pais. Avós têm influência sobre os seus netos e podem usar esta influência para o benefício do reino, guiando-os nos caminhos do Senhor, especialmente quando os pais não estão firmes. E nós temos aqui na igreja avós e avós que têm feito um bom trabalho nesse sentido. Pais, é claro, têm grande influência sobre os seus filhos. E nós devemos usar esta influência como pais, como mães, para que os nossos filhos sejam melhores que nós, sejam mais santos que nós, sejam mais consagrados que nós, mais dedicados à causa de Deus. Tios e tias também têm grande influência sobre os seus sobrinhos. Pense em como você pode influenciar os teus sobrinhos, talvez dando Bíblia, dando livros apropriados à idade. Vizinhos têm influência na sua vizinhança, na rua, no bairro, no prédio. Você pode ajudar as pessoas da sua rua, do seu bairro, do seu prédio. Não seja uma ilha, ajude as pessoas e você terá influência para falar de Deus a estas pessoas. Esposas crentes devem influenciar maridos não crentes. A palavra diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro capítulo 3. E o texto continua: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Maridos crentes são influência sobre a vida de esposas não crentes. A mesma coisa, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 7, verso 13, verso 12. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, tanto as esposas cujos maridos não são crentes, como os maridos cujas esposas não são crentes, têm grande influência, devem refletir Cristo no seu relacionamento. Chefes ou empregadores têm influência sobre os seus funcionários, pelo exemplo, pela honestidade, pela educação. Você que tem alguma posição de liderança, seja em comércio, serviço, indústria ou empresa, saiba
que os teus funcionários observam o teu comportamento e comentam o teu comportamento. Se você é educado, se você os trata bem, se você é disciplinado, se você é honesto. Então você tem uma influência, até de boca fechada, você tem uma influência sobre aqueles que estão em alguma relação trabalhista abaixo de você. Líderes e chefes podem usar esta influência para glorificar a Deus, podem chamar funcionários para conversar, ouvir seus problemas, falar de Cristo. Alguns chefes conseguem colocar um período diário de 10 minutos, às vezes de 7 minutos, eu já vi, para que a Bíblia seja lida 7 minutos do dia, todos os dias, com os funcionários, voluntariamente, é claro, não se obriga a ninguém. Chefes podem presentear os funcionários com Bíblias, ou com livros, ou com algum artigo que aponte para o Evangelho. Funcionários podem influenciar também uns aos outros, porque por vezes você passa 8 horas do teu dia trabalhando com outras pessoas, e você pode ser uma influência benéfica pelo teu exemplo, chegando no horário todos os dias, cumprindo o que o chefe pede, à vista, enquanto ele está olhando, e especialmente quando ele não está olhando, sendo o melhor funcionário e sendo o melhor amigo de trabalho, não passando a perna em ninguém, não agindo de formas que Cristo não agiria, abençoando os outros, ajudando os outros. Então note que nós temos formas de usar a nossa influência, a pequena influência que Deus nos deu, nos círculos em que nós estamos, para glorificar a Deus. José de Arimateia fez isso. Então, em primeiro lugar, nós podemos usar a nossa influência para glorificar a Deus. É o primeiro instrumento que geralmente é usado para o mal, que nós, filhos de Deus, podemos redimi-lo para que ele glorifique a Deus, para que pessoas sejam consoladas, pessoas sejam evangelizadas, pessoas sejam ajudadas e abençoadas pela nossa vida. E o segundo instrumento que eu vejo aqui, que é muito mal usado, é sempre usado para o mal, mas José de Arimateia usou para o bem, é o dinheiro. É o dinheiro. José de Arimateia era rico, e ele usou o seu dinheiro para uma coisa boa. O texto fala no verso 59. E José, tomando o corpo, tudo indica que José carregou o corpo de Jesus nos seus próprios braços. E você deve ter imaginado a cena. O doador da vida, a fonte da vida, agora está sem vida, inconsciente. José de Arimateia está com Cristo nos seus braços. O nosso Redentor está morto, está sem vida. O doador da vida, a fonte da vida. Mas tem um Filho de Deus ali cuidando do corpo, José de Arimateia. José de Arimateia, o discípulo, foi ele quem tomou o corpo de Jesus nos braços e levou Jesus, e envolveu num pano limpo de linho, que era um costume que se fazia ali entre os judeus, né, enfaixar o corpo daquele que havia falecido, era o costume da época. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Isso custava dinheiro. Pobres não tinham túmulos novos cavados na rocha. José de Arimateia, em algum momento, mandou preparar este túmulo novo. Os judeus não enterravam pessoas, né? Eles tinham esses pequenas caverninhas, grutas em que eles colocavam o corpo. Mas José de Arimateia usou o seu dinheiro para que numa rocha nova fosse cavado ali um local para que Jesus fosse colocado. Nosso Redentor não tinha casa, não tinha imóvel, terreno, propriedade. Ele disse aos discípulos: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho casa. Ele vivia com os discípulos, ele dormia de favores. E agora, quando ele morre, ele vai ser enterrado onde? Ele não tinha um túmulo
mas Deus providenciou tudo. Deus fez com que um filho de posses tomasse o seu filho Jesus Cristo e o colocasse numa rocha, né, que havia sido cavada para isto. E Cristo teve um túmulo emprestado. Rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Esse detalhe das Marias que estavam ali vendo é importante, porque daqui a pouco são estas Marias que voltarão ao túmulo e serão testemunhas da ressurreição de Cristo. É por isso que Mateus já adianta, né, para fazer a ligação da história. José de Arimateia, então, era um homem rico, poderia usar o seu dinheiro para fazer muitas outras coisas ímpias, mas ele tinha um coração em Deus, e ele usou o seu dinheiro e os seus bens para glorificar a Deus. Veja como você pode redimir o dinheiro. O dinheiro é uma coisa, irmãos, que geralmente é usada para o mal. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantos estão idolatrando o dinheiro, vivendo para servir o Deus dinheiro? Mas José de Arimateia, ele usou os seus bens para glorificar a Deus. Quando Davi pediu ao povo para trazer doações para a construção do templo, o povo trouxe com alegria pedras e metais preciosos, e trouxe com alegria em abundância, e o templo foi construído a partir desta arrecadação de coisas que o povo deu com alegria. Na igreja primitiva, os crentes vendiam as propriedades e dividiam o dinheiro com os mais pobres da igreja. Irmãos, isso aqui não é comunismo nem socialismo não, tá? Alguns olham para esse texto e falam, tá vendo? A igreja primitiva era comunista, era socialista, nada disso. Comunismo e socialismo, os bens estão com o Estado, tá? E o texto fala que eles tinham propriedades e eles vendiam as propriedades. Não foi o Estado que os obrigou. Se fosse comunismo ou socialismo, era o Estado que teria as propriedades e não eles. Então, fechando o parênteses, nós temos aqui irmãos que estão com o coração em Deus. Alguns têm mais propriedades, eles vendem e ajudam aqueles que estavam passando necessidade, de forma que o texto diz que não havia necessitados entre eles, porque eles ajudavam-se uns aos outros. Esse é o ponto aqui da igreja primitiva. Barnabé fez isso na sequência do texto, nós sabemos. A viúva pobre, que Jesus observou e depois usou como lição, ela deu tudo o que tinha. Ela deu as 2 moedinhas, tudo o que ela tinha. Maria, irmã de Marta, derramou um vidro de nardo puro, que custava muito, aos pés de Jesus. Quando Paulo levantou uma coleta para ajudar os crentes pobres de Jerusalém, as igrejas participaram em peso. Então veja que faz parte de um coração que teme a Deus, um coração que é discípulo de Cristo, que ama Cristo, não ter o dinheiro como a coisa mais importante da nossa vida, mas nós usamos o dinheiro para abençoar pessoas que estão ao nosso redor, passando por necessidades. A palavra diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então nós devemos usar o nosso dinheiro para glorificar a Deus. Algo que é usado para tanto mal, observe a política do nosso país, não é? Algo que é usado para o mal, quando passa por nós, nós redimimos para que ele seja usado para o bem, para abençoar pessoas, para fazer a obra missionária avançar pelo mundo, para cuidar da igreja. Isso tem a ver com o dízimo, não é? A parte do Senhor, mas é muito mais do que dízimo, é usar os bens para o avanço do Evangelho, para ajudar pessoas passando necessidades que Deus coloca no nosso caminho. É bem mais do que o dízimo, é transformar o dinheiro em fonte de bênçãos para outras pessoas, é ajudar as pessoas e minimizar o sofrimento dos outros. Então, use o teu dinheiro para glorificar a Deus. Quando nós
enxergamos e percebemos essa perspectiva, Deus acaba nos usando mais, Deus acaba mandando mais dinheiro para que você ajude mais pessoas. Se você recebe dinheiro e guarda só para si, Deus não vai te usar muito nesta área. Agora, se o dinheiro chega em você e vai para outras pessoas, Deus vai te usar nesta área, para que você seja um canal, um caminho para a bênção de outras pessoas. Há um livro que muitos de vocês já leram, que se chama Deus é o Dono do Meu Negócio, que conta a história de Stanley Tan. Stanley Tan. Ele foi ele criou a US Plastic Corporation, uma grande empresa dos Estados Unidos. Ele morreu no começo do ano, se não me falha a memória, com mais de 100 anos. E este homem, alguns de vocês leram um livro, se não leram eu aconselho, Deus é o Dono do Meu Negócio. Ele começou uma empresa e crente, ele dava 10%. Mas ele começou a perceber a necessidade que tinha de abençoar pessoas, abençoar missionários, e ele começou a aumentar este percentual. Ao final da sua vida, ele dava 90% do faturamento, ou do lucro da empresa para o reino e ficava com 10%. Ele inverteu e ele foi um canal de bênção para muitas missões, para muitas igrejas. Deus o usou muito. E na verdade foi isso que aconteceu. Na medida em que ele aumentava o percentual para abençoar os outros, Deus fazia com que a sua empresa crescesse e prosperasse cada vez mais, para que ali fosse um canal de bênção para tantas pessoas. É impressionante. E Deus não fez isso apenas com este empresário. Nós temos notícias de outros empresários mundo afora que acabaram usando os seus recursos para abençoar pessoas e abençoar missões e fazer o reino expandir, que Deus usou desta forma. Mas não apenas empresários. Você na tua vida, se você perceber que o dinheiro teu pode ser usado para abençoar pessoas, Deus vai te usar nesta área, para te usar como um canal, como um meio de bênção na vida dos outros. Concluindo, meus irmãos, José de Arimateia usou da sua influência e do seu dinheiro para glorificarem a Deus. Nós não estamos acostumados a ver muito disso no nosso dia a dia. Geralmente as pessoas usam da sua influência para subir na vida, não é? Para conseguir benesses, para fins egoísticos. E geralmente as pessoas usam dinheiro para o próprio conforto. Mas a Bíblia nos dá um caminho novo, um caminho diferente, um caminho que glorifica a Deus, que é usarmos essas pequenas influências que nós temos, a nossa profissão, o nosso convívio no trabalho, o nosso convívio no bairro, no prédio, usar esta influência para abençoar pessoas e usar os recursos, os bens, o dinheiro que nós temos para abençoar pessoas também. Este é o caminho de peregrinos e forasteiros, de pessoas que sabem que estão neste mundo, mas não são deste mundo. Estes somos nós. Então, nós não vamos ficar agarrados com as coisas deste mundo, porque o nosso mundo real não está aqui, está no porvir, está com Cristo. Então, nós usamos deste mundo como se não precisássemos dele, a palavra nos diz isso. Usamos as coisas deste mundo para glorificar a Deus. Deus nos dá e nós devolvemos. Deus nos dá e nós devolvemos. É assim que Deus quer que nós hajamos. É assim que está a verdadeira felicidade daquele que serve a Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.